Ser mãe é construir um lar com as próprias mãos. Mas ser mãe, esposa, empresária e ainda cuidar da casa é entender que Deus dá a missão junto com a força. Olá, meu nome é Isabela Ramos e esse é mais um especial do Dia das Mães no seu podcast. No programa de hoje eu recebo a Viviane Costa, que é empresária, dona da Grossal Modas, esposa, cuida da casa e da família com muita fé e dedicação. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, Isabela. Gostaria de agradecer a você pelo convite. Obrigada. E eu estou muito feliz em estar aqui e poder participar desse podcast com vocês. Antes da gente falar sobre os malabarismos da rotina, para uma pergunta que todo mundo quer saber. Quem era a Viviane antes de se tornar mãe? Viviane, antes de se tornar mãe, era uma mulher muito sonhadora. Desde pequena, eu já sonhava ser uma empreendedora. Meus pais veio da família de rurais, mas mesmo assim, eu já sonhava em empreender. E conta pra gente, como era antes de você ter filhos? Você já sonhava em ter a loja ou isso nasceu depois da maternidade? Já sonhava em ser empreendedora. Meu sonho era sempre vender algo e através daquele vender ali em casa, em porta, eu já sonhava em empreender e um dia ter uma loja. Casamento, casa, empresa, qual veio primeiro e como você consegue conciliar tudo isso? Olha, primeiro veio, o casamento. Depois do casamento que eu resolvi empreender mesmo de verdade, Porque antes eu já trabalhava como empreendedora, uma pequena empreendedora, Trabalhava em porta, mas depois, com o apoio do meu esposo, Veio depois do casamento, com o apoio do meu esposo, eu resolvi abrir a minha loja e empreender de verdade. E quando você decidiu empreender, qual foi a reação do seu esposo? E ele te ajudou? Ele topou de cara? Conta um pouquinho para mim. Sim. Robson sempre foi um companheiro, sempre me apoiou, porque ele já via em mim, aquele espírito empreendedor. Ele falava, vai que vai dar certo. Tudo que eu falava, Robson, vamos planejar essa parte aqui de empreender junto com você, porque quando nós começamos a nossa loja, eu sei que talvez você vai perguntar isso aí, mas eu comecei com a Moda Country, porque ele já surgiu com uma loja de agroveterinária, e aí como nós já estávamos juntos, ele como um parceiro, e aí eu entrei com a Moda Country e ele me apoiou, e hoje é o sucesso que a loja que nós temos. A gente sabe que todo início dá aquele medinho, aquele frio na barriga, mas teve aquele momento assim que você orou e perguntou, Senhor, esse é o caminho certo? E pediu direção de como e onde abrir a loja? Sim. Olha, Isabela, todo momento, tudo que fica aqui, essa palavra até mesmo para aquelas que, a mãe, que almeja abrir o seu próprio negócio, sempre primeiro coloque Deus no primeiro plano. Consulte a palavra, veja o que Deus quer falar com você através da Bíblia. Eu sou uma pessoa evangélica e sempre antes de fazer qualquer coisa, eu sempre oro primeiro. Converso com o Senhor e depois eu abro, peço uma palavra. Se eu entender que aquele versículo é um versículo positivo, eu sigo. Se eu ver que não é para o momento, eu espero. E a gente sabe, que com Deus na frente Sim, não tem como não ter tem erro, erro. não tem Não erro. tem erro. E qual foi assim o maior choque de realidade no seu primeiro ano como mãe e empresária? Olha, é você sair de casa e deixar a sua pequenina na mão de outras pessoas para ser cuidada. Por mais que você confie, você já tem uma pessoa com você ali há um tempo, você já conhece, já tem uma referência, mas parece, você como mãe, você quer estar ali perto, você quer cuidar, mesmo que a pessoa fale assim, eu já dei a comida, eu já dei a água, mas você acha que ela deu pouco e você quer fazer como mãe. Então, assim, aquele momento que eu saía de casa, que ia para a minha loja e deixava a minha filha em casa com outras pessoas, tinha, assim, aquele frio na barriga, aquela dorzinha no coração, mas eu sabia também que eu tinha que seguir em frente para até mesmo preparar um futuro para ela, Sim. E nesse mundo do empreendedorismo, abrir uma loja, ela exige muito. E como é para você lidar com fornecedor, cliente e fralda suja ao mesmo tempo?
Olha, lidar com o fornecedor até que é a parte mais fácil, tá? Que hoje você pode conversar com ele através de um celular, né? Através da internet. Agora, já cuidar dos filhos tem que ser você mesma, tá? Tem que ser você mesma para estar ali cuidando, zelando. Falando um pouquinho sobre rede de apoio, você sempre teve uma rede de apoio, você teve aquela ajuda ou foi tudo na base da fé e da coragem? Não, sempre tive. Olha, isso aí eu agradeço primeiro a Deus e depois a minha mãe, que tenho ela comigo até hoje. Não tenho meu pai mais, mas a minha mãe, né, é o meu tudo, é meu porto seguro. Sempre foi meu apoio, sempre pude contar com ela. Sempre morei próximo, né, à casa dela. Então, assim, mesmo eu não estava, ela ia lá e dava uma olhadinha. A gente fala que a avó, né, ela é a segunda mãe, né? Verdade, Então, a verdade. minha mãe era isso. Já teve E é. aquele dia que você pensou em fechar a loja, em desistir de tudo, e o que é que te fez continuar? Eu nunca pensei em desistir. Desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário, porque eu nunca tive medo, sempre gostei mesmo de desafios e seguir em frente. Muita gente vê a empresária bem arrumada na loja, mas não vê a mãe que acorda de madrugada, a esposa que cuida do marido e a dona de casa que lava as roupas, né? Como você organiza a sua rotina hoje entre loja, casa, família? Conta um pouquinho pra gente. Isa fala bem assim que a mulher, né? Até mesmo meu esposo fala bem assim, as mulheres vão dominar o mundo e as mães então nem se fala, né? Porque você cuidar de filho, trabalhar fora já não é fácil. Imagina você administrar uma empresa, né? Com 5, 6 colaboradores, não é fácil, né? Mas a minha filha, não estou dizendo de outras, por outras mães, né? Porque tem filhos e filhos, né? Porque tem filhos que às vezes acorda mesmo de madrugada, né? Dorme mais tarde, a mãe perde noite. No meu caso, a minha filha já foi bem tranquila. Até hoje, a Ana Clara eu considero uma filha bem tranquila, graças a Graças a Deus. Deus. Então, assim, deu para conciliar muito bem, né? A nossa rotina de mãe para empresária, para uma mãe dona de loja. Então, se deu para conciliar muito bem. Até porque, como eu disse, minha mãe sempre ali próximo também, sempre me dando aquele apoio, ajudou muito. Aquela culpa materna não tem jeito, né? Toda mãe tem que passar por isso, precisa passar por isso. E nos dias de correria, como que você lida com essa culpa? Olha, nos dias de correria, eu tento trazer ela para mais próximo de mim. Né? Às vezes eu posso. Tem pessoas que falam assim: ah, mas você vai deixar sua filha aqui na loja desde pequena, sendo criada. Mas sabia que é até bom? É muito bom. Verdade. Eu vejo que ela é uma parceira. Hoje a minha filha já fez 18 anos. E hoje ela é uma parceira, viu? Uma parceira mesmo, tanto comigo, tanto com o pai. Né? Me ajuda. Talvez se eu tivesse deixado ela em casa e não deixasse ela tão próximo de mim, talvez eu não teria uma ajudante tão boa, uma funcionária tão boa quanto a minha filha. E hoje, para você, o que é mais difícil negociar? Negociar com os seus clientes ou negociar com a sua filha? Olha, eu acho que é com os clientes. Com ela é mais fácil, viu? Com ela é mais fácil. Com os clientes é um pouquinho mais complicado, porque lidar com pessoas, lidar com seres humanos, né? É um pouquinho complicado, mas com a filha é mais fácil. Seu casamento é a sua base, né? E como vocês blindam essa relação diante da correria, né? Você e ele têm vidas bem agitadas, bem corridas, uma demanda muito grande. E como é que vocês conseguem blindar e ter aquele encontro? É marcado na agenda? Como que vocês fazem para conciliar essa relação em meio à rotina? Olha, não precisa não, porque assim, as nossas lojas são bem próximas, né? Então, assim, nós somos bastante parceiros. Se eu viajo, o Robson sempre está ali também para dar um apoio na loja de moda. Se ele viaja, eu estou sempre ali dando aquele apoio junto com minha filha na loja agroveterinária. E assim, todos dois gostam muito do que faz. Até se nós saímos para jantar ou para qualquer ocasião, nós sempre levamos a loja conosco. Às vezes eu até falo com ele: ó, vamos parar um pouco o assunto de loja, mas a gente Trabalho. gosta tanto do que a gente faz, acaba sendo o nosso bate-papo É ali. o que acaba unindo o casal, né? Sim, E sim. falando sobre sair para jantar, quando você tem esses momentos de lazer, esses momentos em família, você consegue desligar esse modo empresária ou não tem jeito? Olha, hoje com esse mundo da internet não está dando para desligar, não, viu? Porque às vezes você até tenta, mas você está ali, precisa que não é uma cliente. Tenta roupa, qual o tamanho, É. valor.
E aí você tem que responder a mesma coisa, o esposo também. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Sim. Até a filha ajuda. Ela fala, mãe, olha a mensagem aí que alguém mandou a mensagem para você. Aí eu falo, vou olhar. E já falando de preço, comerciantes, tira uma dúvida de nós clientes. E para você em casa também, que eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Pode perguntar. Por que os lojistas não colocam preço? Coloca a foto, coloca a roupa, mas não coloca o preço. A gente fica louco querendo saber e não tem como. Olha, Isa, outras pessoas já me perguntaram, até mesmo amigas. Viviane, você gosta de ser incomodada? É porque toda hora eu tenho que estar perguntando qual o valor, amigo, qual o tamanho. Olha, isso é como que eu posso dizer? É um método que a gente usa para abordar os nossos clientes. Porque se eu coloco ali o preço e tamanho já tudo definido naquela foto, tem dois fatores. Que ele já pode ser decisivo, dele decidir, falar, eu quero essa peça, o tamanho é para mim e o valor está ótimo, né? Outro eu tenho a oportunidade de oferecer outros produtos para aquele cliente. Porque talvez eu só tenha uma peça tamanho M e aquele cliente veste P. Olha, aí é o momento de eu chamar ele no mensagem individual, ali no WhatsApp, né? E poder oferecer outras peças para ele. E voltando para essa linha de comerciante, conciliando com a maternidade, a gente sabe que você tem várias colaboradoras e o quanto é difícil organizar. Com o que a certeza. maternidade te ensinou sobre a questão de liderança? Olha, Isa, a primeira de todas é a paciência. E a segunda eu posso colocar que é escutar mais. Assim como nossos filhos, nós temos que ter paciência para falar, explicar, ensinar. A mesma coisa é com os nossos colaboradores. E eu não tinha isso não, tá? Eu era uma pessoa muito ansiosa, muitos já me conhecem aí, eu era uma pessoa muito ansiosa mesmo e não tinha paciência. Com uma semana, essa pessoa não vai. Então, já vou tirar logo, já vou liberar aqui, entendeu? E a maternidade, ela traz isso para a gente, sabe? Com os nossos filhos, se você não tiver paciência, se você também não saber escutá-los, você não vai conseguir criar, ter uma boa criação em seu lar, né? Você vai acabar criando um filho aos gritos, ele não vai ter respeito com você, ele vai ter medo. Né, ele vai ter medo. Então, a mesma coisa são com os funcionários. Se você tiver paciência e você escutar melhor, você vai ser uma grande líder. Nós vemos que você é uma mulher de muita fé. E como a fé, ela te ajuda a continuar, a persistir, perseverar naqueles dias que parece que nada vai dar certo, nem em casa e nem na sua empresa? A fé, eu falo que a fé é o nosso firme fundamento, né? Que temos que perseverar sempre na fé. Né? Mesmo que as coisas estão mal no lar, mesmo que as coisas estão mal no trabalho, mas nós temos que ter a fé que o provedor, que é o nosso Deus, ele vai providenciar todas as coisas. Não precisa você precipitar com nada. Confia, tenha fé que as coisas vão acontecer. E qual conselho você daria para aquela mãe que é casada, que tem família e tem o sonho de empreender, mas tem muito medo? Tire o medo. E vai com coragem. Coloque a coragem na frente e vai, que vai dar tudo certo. E Viviane, se você pudesse voltar naquele dia que você abriu a loja pela primeira vez, o que você falaria para aquela Viviane de anos atrás? Vai ser difícil, vai ter muito obstáculo, mas não desiste. Vai em frente. Viviane, como você lidou com aqueles incidentes que aconteceram na sua loja? Como aquilo mexeu com você? E conta um pouquinho, porque acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Porque não foi nada fácil, a gente sabe. E aí eu queria saber de você, Viviane, como foi lidar com isso? Olha, foi um desafio muito grande, mas primeiramente eu coloquei Deus na frente, sempre coloco Deus em tudo. Depois o apoio da minha família. E vou dizer para você, tá? A cidade também me abraçou e muito, principalmente quando aconteceu o segundo incidente. Porque foi um em cima do outro, né? Verdade. Então, assim, no primeiro, lógico que você tem aquelas pessoas que torcem muito por você, mas tem aqueles também que às vezes não quer ver você progredir, né? Acha que às vezes você é
uma pessoa de, como que eu posso dizer a palavra? De uma grande concorrente sua, por exemplo. Acontece muito. Você é uma pessoa de uma grande concorrência, então é menos uma, né? Mas, assim, como eu disse para você desde o início do nosso bate-papo aqui, a palavra desistir nunca estava no meu vocabulário. Então, eu não ia desistir em momento nenhum. Então, eu tive o apoio da minha família, tive o apoio do meu esposo, principalmente, da minha filha, todo momento ali, mãe. Na segunda vez, nossa, eu estava ali desabando, chorando, que eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo novamente. E aí ela chegou perto de mim, me abraçar, mãe, você vai conseguir. Mãe, você é forte. E ela falava todo momento para mim assim, sabe? Você é forte, você é forte. E as lágrimas só desciam assim de emoção. Eu falei, não, se minha filha, com 15 anos, a Ana Clara estava com 15, já ia para 16, né? E me falar essa palavra que eu sou forte, que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ela está sendo usada pelas mãos de Deus. E ali eu confiei e venci. A gente vê, né? A fé, a perseverança. Isso que ela fala, gente, sobre desistir nunca é uma opção, é algo que ela fala há muitos Isso. anos. Né? Eu estive com Viviane durante um tempo Sim. e isso ela carrega com ela durante todo esse tempo e é bem E verdade eu não mesmo. desisto, não. Até mesmo das pessoas que Verdade. são minhas colaboradoras, trabalham comigo. É Eu não algo sou de desistir fácil delas. verdade. Eu tento ali, converso, falo, não vou desistir, não, que eu sei que você tem. Vai dar certo. Isso, não, eu falo, você tem potencial, então você vai. Você vai conseguir. Pronto, vamos lá para o nosso desafio final. Eu vou falar uma Vamos palavra lá. e você vai falar aquilo que vier na sua mente de primeira. Vamos lá? Certo, vamos. Um sonho, Ver minha filha feliz. um medo, De não conseguir realizar ainda que eu espero. ser mãe é Amor, ser esposa, companheirismo, ser empresária é força. um versículo que te sustenta todos os dias. Josué 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. O que você diria para sua família hoje? Continue sendo o que vocês são, meu porto seguro, e que eu desejo que eles sejam muito felizes. E nesse momento eu quero deixar aberto aqui para você falar um pouco da sua loja, localização, redes sociais. Fica à vontade. Gostaria novamente, né, de agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês. E também falar um pouco da minha loja, né? Claro, com Principalmente certeza. agora na semana do Dia das Mães, que a nossa loja está recheada mesmo de muitas novidades, muitos presentes para o Dia das Mães. Dia das Mães, eu sempre falo que é todos os dias, né? Mas no calendário tem uma data, né, expressiva ali, para que possamos demonstrar todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E é nesse final de semana, né, no próximo domingo, que se comemora o Dia das Mães. A nossa loja fica bem localizada, né, na rua Pedro Álvares Cabral, 256, no centro, né, próximo à BR. E será um prazer receber vocês também, né, do JN e todos os seus ouvintes. Desde já, muito obrigada. Eu que Inclusive, agradeço. gente, esse look maravilhoso, esse e todos que nós usamos no seu podcast, é lá da Grossa Almondas. Então, você quer dar um presente especial, quer looks incríveis para Dia das Mães, São João, lá você encontra tudo que você precisa. Uma loja linda e climatizada. Muito obrigada por abrir seu coração Eu aqui, que agradeço. Viviane. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, da Viviane empresária, mãe, esposa. E você que assistiu até aqui, muito obrigada e não perca os outros episódios do seu podcast em homenagem ao Dia das Mães.